Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa, hoje é dia de vídeo novo aqui no canal pra gente conversar sobre, um breve resumo, na verdade, sobre o primeiro semestre de 2023. Concluí apenas 32 livros, 32 livros no primeiro semestre, ali até junho, né? Eu esperei encerrar os 6 meses, porque também, vamos dar uma ajudadinha, que senão a coisa ia ser feia. Mas eu terminei só 32 livros, a mesma quantidade de livros que eu li no primeiro semestre do ano passado. Eu tava dando uma olhadinha, antes de vir falar com vocês, conversar sobre as metas, principalmente, para o segundo semestre. Então, tive essa surpresa, porque eu não esperava, e principalmente porque a minha meta para esse ano é maior do que a do ano anterior. Então, 2022 eu queria ler 50 livros, pelo menos, e consegui. Então, 32 livros no primeiro semestre era maravilhoso. Mas agora, neste 2023, eu quero ler 80 livros. E, no momento, não cheguei nem na metade. Então, tenho que dar uma corridinha. E é isso que a gente vai conversar, principalmente neste vídeo. Mas antes disso, eu vou destacar as melhores leituras e as decepções, de certa forma, desse primeiro semestre. Eu finalmente tive alguns contatos com grandes autores, que todo mundo conhece, como por exemplo Hemingway, Gabriel Garcia Marques e o Zafón. Então, óbvio que eu precisava mencionar eles aqui para vocês, porque entre as minhas melhores leituras até o momento estão Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, nessa edição belíssima. Meu primeiro contato com o autor, porque eu estava me preparando, para ler 100 Anos de Solidão, então tive essa grata surpresa de realmente amar essa leitura. Então, foi uma grande leitura neste primeiro semestre, assim como foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Infelizmente, só tô tendo contato com ele agora, eu ainda não tinha tido a oportunidade de ler outras obras do autor, e fiquei muito feliz de ter gostado dessa leitura. Eu fiz ela muito contente, assim, porque foi uma surpresa atrás da outra. Eu comecei achando que não seria uma grande leitura e no fim se tornou realmente algo inesquecível e que me trouxe essa grande vontade de ler outras coisas dele. Infelizmente, foi depois do falecimento do autor, mas as obras dele ainda estão aí. Então pretendo ler outras coisas dele, sim, muito em breve. Principalmente, quem sabe, as continuações dessa série, que é a série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Foi uma grande leitura, com certeza. E aí, essa aqui, que não é nada surpreendente, porque a minha autora é uma das minhas autoras favoritas. E no primeiro semestre eu praticamente encerrei a série da Bússola, porque eu já tinha lido Tempestades do Sul ano passado. E aí, esse ano eu li Luzes do Leste, Ondas do Oeste, Estrelas do Norte. E aí, quero destacar aqui Ondas do Oeste, que foi uma grande leitura pra mim, assim como Estrelas, principalmente. Mas eu ainda acredito, eu ainda tô decidindo, Mas até o momento, essa aqui foi uma leitura que me surpreendeu, porque eu já sabia que eu ia gostar, mas eu não tinha imaginado que seria tão incrível quanto foi. Então, essa é uma leitura que eu realmente amei demais, e é muito inesquecível a história desses personagens, desse casal, e enfim, a construção deles pra mim foi fantástica, principalmente quando a gente compara, esse personagem, o Damian, lá em Luzes, e depois aqui, ver ele encontrando a felicidade foi simplesmente incrível, ainda mais com a Stella, que é uma personagem maravilhosa, e que eu também estava torcendo muito para que ela, tivesse um grande final que ela merecia. E foi isso que aconteceu. Então, para mim, Ondas foi o grande ápice, assim, dessa série, uma grande leitura. E apesar de também ter amado Estrelas, quando eu vou dizer qual livro eu gosto, eu sempre fico na dúvida. Eu digo um, depois eu fico com pena, eu digo, mas os outros também merecem destaque. Mas esse aqui realmente foi perfeito. Aqui essas 3 leituras, então. E só pra, comentar, eu não gosto de falar muito sobre leituras que eu não gosto, mas essa não é uma leitura que eu não gostei, é uma leitura que eu esperava mais, que foi o caso da Metamorfose,
do Kafka, que inclusive está na minha lista, estava, né? Concluí essa leitura da Metamorfose, estava na lista dos 25 livros para ler em 2023, não. Até os meus 25 anos. Inclusive tem até setembro para terminar essa meta. Eu gostei da leitura, mas eu estava esperando que fosse muito mais. Talvez por tudo que eu já tinha ouvido falar, né, desse livro, do autor principalmente. Não sei porquê, mas eu esperava que fosse algo mais espetacular, assim. E só foi um livro doido, como eu já esperava que fosse. E, enfim, eu esperava mais nesse sentido. Também são romances de época, que eu acho que é legal falar sobre eles, porque são sempre maravilhosos, e que eu tinha parado de ler um tempo atrás e finalmente voltei a ler com mais frequência, né? Apesar de não ter lido nada no último mês, voltei para os romances de época, li grandes livros, né? Que eu gostei bastante, em especial a Tessa Dare e a Alicia Cornwell, acho que é assim que diz o sobrenome dela, que foram autoras que eu tive meu primeiro contato também com elas esse ano e gostei demais da leitura, que foi Um Casamento Conveniente e A Bella e o Highlander, que foram grandes leituras, eu amei fazer, eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas dela e também me trouxeram muita vontade de voltar a ler, continuar lendo outros livros de época. Inclusive depois desses dois eu li outros que também foram bons, mas e de autores, né, que eu já tinha um certo contato, como foi o caso da Sarah MacLean, que é maravilhosa, inclusive, eu super recomendo. Então, tá aí um gênero que vai voltar a fazer parte das minhas leituras com mais frequência. Então, a parte boa foi essa. Tem o lado das minhas expectativas, né, agora para esse segundo semestre, que eu tenho 2 metas para terminar, como eu falei para vocês, uma até setembro e outra eu tenho até dezembro, que estão indo muito mal. Pelo visto, acho que eu não dou certo com lista. Eu fiz uma lista de 10 livros para ler em 2023 e também uma, né, dos 25 para ler até os 25 anos, que eu só li 2 livros. Eu terminei Sapiens e terminei Metamorfose. E falta muitos ainda. Eu não estou com as listas aqui, mas eu tenho papel com as minhas, que eu anotei os livros que eu queria terminar. As prioridades são os livros que estavam na lista, então é tudo isso aqui. Então, né, tem bastante coisa. E eu vou destacar então aqui com vocês as minhas prioridades das prioridades, que eu quero terminar pelo menos até dezembro, vamos dizer assim, né? Talvez eu não conclua a lista que eu fiz antes da questão das idades, né, dos 25 anos, mas fico feliz só de concluir algumas dessas leituras, e é isso que eu vou fazer. Quero pelo menos concluir mais uns 5 livros, eu já fico feliz, tá, pra terminar. E espero que isso aconteça. Então eu vou mostrar pra vocês 5 livros que estão... 5 não. Na verdade são 10. 5 eu tenho aqui nas minhas mãos. Então 5 livros... 10 livros que quero terminar pelo menos até dezembro. O primeiro deles... A Vegetariana, da Han Kang, que é de uma autora sul-coreana, que se passa inclusive na Coreia do Sul. E é sobre uma esposa que se tornou vegetariana depois que ela teve um sonho estranho. Inclusive eu já comecei a leitura, olha que legal. Então talvez essa seja uma leitura concluída em breve. E tá sendo uma leitura bem estranha. Eu estou entendendo porque as pessoas agem dessa maneira, né, ao redor dela. Com estranheza pelas atitudes da personagem. Mas ao mesmo tempo é realmente um livro bem fora da casinha, assim. E que eu tô gostando até o momento. Espero terminar realmente em breve. Outra prioridade é Não Desista, que é de uma autora nacional, que agora eu não vou me lembrar o nome da menina. Eu também já comecei essa leitura, só que eu ainda não terminei. Então essa é uma prioridade porque estou enrolando para terminar. A capa vai estar aqui do lado. Também quero ler, esse aqui eu realmente tenho que começar ainda, que é o 1984, de George Orwell. Já li Revolução dos Bichos, então está na hora de ler 1984. Sou muito curiosa quanto a esse livro, todo mundo fala dele. Eu passei 4 anos de faculdade de jornalismo ouvindo, né, sobre essa leitura, mas eu não fiz ela. Então, né, acho que está na hora. Também quero terminar, não sei o que eu falo terminar, eu quero ler. Que está na lista, nas 2 listas. Esse aqui eu dei uma trapaceadinha. Está na lista dos 10 livros e da outra lista.
se eu não estou enganada. Assim como o próximo livro também tá. Que é Pachinko, da Min Jin Lee. É esse o nome dela. Todo mundo já falou sobre esse livro. Na verdade, muita gente já falou sobre esse livro, né? Então, quero ler. Ele é um pouco grandinho, então eu fiquei com certo receio de começar ele. Mas eu quero fazer isso em breve, porque, né? Realmente eu quero muito ler. E fiquei curiosa. Sunja foi salva da desonra por um sacrifício inimaginável. Na aleatoriedade do jogo da vida, sua decisão ressoará por um século e atravessará continentes, definindo o destino de 4 gerações. Né? Tá aqui Pachinko, em breve, ainda esse ano. Esse aqui até setembro eu quero ter terminado. E aí, esse aqui também tá nas 2 listas. Se eu não estiver sendo bobagem, inclusive, porque eu não lembro se Pachinko tá na lista. Mas esse aqui eu sei que tá. Que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Está na lista, então. E quero muito ler. Já li Crônica de uma Morte Anunciada, como eu disse, para me preparar, ter, né, um certo conhecimento da escrita do autor. Gostei e acho que eu vou conseguir dar ter uma certa facilidade, de certa forma. Acho que a facilidade é a palavra. Para terminar essa obra aqui e também até setembro. Então tem que dar uma corridinha para terminar. Para começar e para terminar, né? Mas tá aqui. 100 Anos de Solidão, do Gabriel. Esse aqui eu botei de intrometido porque eu tava aqui porque eu tinha começado e pensei, também quero terminar esse livro. Não tá em lista nenhuma, mas eu quero. E é uma prioridade realmente para 2023, que é Fausto, do Goethe, ou Guts. Não sei como é que diz o nome dele, mas fato é que Fausto. Li Doutor Fausto, do Thomas Mann. Então acho que está na hora da gente ler Fausto. Nessa edição belíssima, inclusive, do Clube de Literatura Clássica. Comprei esse aqui para me ajudar, quem sabe, né? Pensei que poderia ser mais fácil de ler, porque a primeira e a segunda parte estão aqui dentro, né? Então, de um livro só. Eu tenho a primeira parte de Fausto, foi publicada pela edição da 34, mas eu tenho aquela primeira parte. E aí, ia sair elas por elas, né? Então, pensei, vou adquirir essa belíssima edição. E foi isso que eu fiz. E quero realmente ler. Comecei e quero ver se eu consigo terminar ainda em 2023. E aí, eu anotei aqui pra falar pra vocês dos outros livros que eu quero terminar realmente, né? Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é do Stieg Larsson. Vou deixar a capa aqui, que está na lista também, nas 2 das metas. Comecei a leitura, mas ainda não finalizei. Esse eu tô enrolando, não devia, porque eu pensei, na verdade o início eu achei um pouco fraco, mas depois eu percebi que na verdade é uma boa leitura, e agora eu quero dar continuidade realmente, porque eu gostei. Tô gostando da leitura bastante. Kim Jong, nascido em 1982, também tá na minha meta, quero ler até setembro. É um livro curto, mas é um livro que eu acredito que seja mais denso pela temática, que pelo que eu li da sinopse eu associo um pouco com A Vegetariana, porque são 2 mulheres, né, na Coreia, que enfrentam muitas coisas que a gente sabe, né, do machismo, aquela coisa toda, que também é assunto para outro vídeo, mas que eu quero realmente muito ler, assim como eu quero ler As Boas Mulheres da China, que mais uma vez a gente tem essa questão. E quem sabe a gente conversa sobre os 3 em um vídeo só, em breve, se tudo der certo. E aí também quero terminar outros 3 livros. A República do Dragão, que tô muito ansiosa. Eu só comecei, mas eu não dei continuidade porque eu quero sentar e ler só ele. Eu quero ler só ele, dar prioridade para essa leitura, porque A Guerra da Papoula foi simplesmente perfeito. Eu acredito que a República do Dragão também vai ser. Então, que é a continuação, né, da R.F. Kuang. Então, quero muito dar prioridade para essa leitura. Só que eu preciso terminar, desafogar um pouco das leituras que eu já comecei, né? Então, mas logo eu vou pegar a República do Dragão para terminar. E quem sabe o 3º livro não tenha sido lançado, né? Falta só o último para ser lançado aqui no Brasil. O Mar Sem Estrelas também. Esse eu preciso começar ainda, mas também tá na lista das metas. E quero muito ler, assim. Eu já ouvi falar desse livro, muitas pessoas falam bem dele,
Mas sempre fugir de resenhas e coisas assim, porque eu quero ler ele sem saber nada da história. E é isso que eu vou fazer. E vamos ver se vai dar certo, porque eu acho que vou gostar desse livro. A edição é belíssima da Morro Branco. E, por último, mas não menos importante, Almas Mortas, do Gogol, mais um autor russo. Eu já li O Nariz dele, do autor, eu achei sensacional. Foi incrível aquela leitura. Então, eu coloquei na lista, faz uns 2 anos mais ou menos que eu coloco Almas Mortas na lista dos 10 livros para ler durante o ano, né? E fiz isso pela terceira vez, para ver se dessa vez ele vai, né? Eu tô torcendo para que dê certo. Assim como foi o caso dos Irmãos Karamazov, mas esse eu vou deixar para depois. Se eu não conseguir ler, tá tudo bem, mas eu quero pelo menos conseguir terminar Almas Mortas, porque realmente já faz uns 2, 3 anos que ele tá na lista e eu não leio. Então, prioridades, né? E é isto. Essas são as minhas 10, 11 livros mais ou menos, né? Que eu coloquei como prioridade para ler até dezembro e setembro. Então, tem dois marcos ali durante o segundo semestre para terminar essas leituras e quero ver se der certo. Vamos ver o que vai acontecer. E é isto. Essas foram, né, as nossas expectativas, melhores e piores livros do primeiro semestre. E, né, o que a gente ainda vai ler no segundo semestre de 2023. Me contem aqui nos comentários o que vocês andaram lendo aí no primeiro semestre, quais foram as melhores leituras de vocês, e se teve aquela leiturazinha ali, né, que deu uma decepcionada e vocês esperavam mais, tá certo? E também quais os livros que vocês querem ler, né, tem como prioridade de leitura aí pro segundo semestre, tá certo? Eu vou ficando por aqui, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima!